Muitas vezes perguntam-me por que digo que na Colômbia tendemos a admirar o Japão, acreditando que os japoneses são mais inteligentes, quando na realidade o que os distingue não é uma inteligência superior, mas um nível extraordinário de disciplina. Nós, colombianos, somos profundamente talentosos, mas muitas vezes falta-nos a disciplina necessária para cultivar esse talento. Isto levanta a questão fundamental: como desenvolvemos a disciplina? A disciplina não surge de um dia para o outro. É o resultado de 3 fatores fundamentais: organização, limpeza e pontualidade. Organização, a arte de atribuir um lugar a tudo. Os japoneses vivem num ambiente onde cada objeto tem um lugar designado. É por isso que nunca perdem as chaves. Há um lugar específico para elas. O mesmo acontece com sapatos, meias, camisas brancas, absolutamente tudo. Toda a casa tem um nome, o que significa que cada canto tem uma função clara. É por isso que um japonês se incomoda tanto com as coisas a serem movidas. Isso interrompe a lógica espacial que otimiza o seu tempo. Esta organização não é apenas uma preferência, é uma necessidade. O Japão é um país 3 vezes mais pequeno que a Colômbia, com cerca de 130 milhões de habitantes. Imagine uma ilha minúscula, sem petróleo, flores, café ou recursos naturais significativos, e ainda assim repleta de pessoas que, apesar disso, construíram uma das economias mais fortes do mundo. Como é possível que um país tão pequeno, com tão pouco espaço, seja o berço de empresas como a Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony, Toshiba, Hitachi e Honda? A resposta está no facto de a falta de terra os ter obrigado a valorizar profundamente o espaço. E para tirar o máximo partido dele, desenvolveram uma cultura de organização constante. Limpeza, o ato de eliminar o desnecessário. A disciplina exige também limpeza, entendida não apenas como organização, mas como a capacidade de eliminar o que já não é útil. No Japão, a necessidade de espaço faz da eliminação uma prática diária. Se algo não é utilizado, é descartado. Em contraste, na Colômbia, temos tendência para acumular. Basta abrir um armário cheio de roupa que não é usada há 6 meses, artigos para o caso de precisar, ou o infame quarto da tralha, onde guardamos de tudo, desde meia lata de tinta seca a peças sobressalentes de bicicletas que já não existem. Esta acumulação não ocupa apenas espaço físico, ocupa também espaço mental. Quando nos agarramos ao velho, não deixamos espaço para o novo. Vejo isto constantemente em muitas famílias. Guardamos roupas que já não servem, artigos danificados que nunca iremos reparar, peças de roupa que foram passadas por todos os nossos filhos antes de se tornarem trapos. Mesmo assim, é difícil livrarmos-nos delas. Adotamos a ideia de que somos pobres e que tudo deve ser guardado caso algum dia seja útil. Esta mentalidade impede-nos de avançar. Mesmo com a chegada da tecnologia, como a máquina de lavar roupa, continuamos a agir com uma mentalidade ultrapassada. A máquina facilita a vida, mas as montanhas de roupa crescem porque continuamos a acumular. Não se trata apenas de ter ferramentas modernas, trata-se de mudar hábitos. Eliminar o supérfluo é essencial para prosperar. Pontualidade. Respeito pela palavra. O terceiro pilar é a pontualidade, que no Japão é levada à letra. Para um japonês, dizer 1 hora significa exatamente 1 hora. Não existem frases como já estou quase a chegar, cheguei ou num segundo, que na Colômbia se tornaram expressões vazias. A falta de pontualidade afeta profundamente o nosso dia a dia. Dizemos que chegaremos num segundo quando estamos a 14 quarteirões de distância.
Prometemos entregar algo amanhã cedo sem fazer a mínima ideia da hora. E quando não cumprimos as nossas promessas, geramos caos, frustração e desconfiança. Pontualidade não é simplesmente chegar a horas, é respeitar a palavra dada. E respeitar a palavra dada é a base de qualquer sociedade organizada. A síntese, o nascimento da disciplina. Podemos resumir simbolicamente. Quando a organização encontra a limpeza, e ambas são desenvolvidas dentro da estrutura da pontualidade, nasce a disciplina. A disciplina não é uma questão de sorte ou de genética. É uma construção diária baseada em hábitos claros, constantes e coerentes. Se compreendermos isto, se organizarmos o nosso espaço, eliminarmos o que é inútil e cumprirmos as nossas promessas, podemos transformar as nossas vidas, as nossas famílias e, consequentemente, o nosso país. A disciplina não é um mistério, é o fruto natural destes três princípios. E está ao alcance de todos.